Chegamos então na questão da amostra estratificada. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente precisa dividir o nosso público, o nosso universo, certo? Em fatias. Tá? Então, no slide que eu apresentei aí, a gente vai dividir entre homens e mulheres, entre faixas etárias, entre 21 e 30 anos, entre 31 e 40, entre 41 e 50 anos. Uma divisão bem básica, né? Só por gênero e faixa etária, 2 tipos de gênero, 3 faixas etárias, certo? Que eu aplico nos gêneros, aí termina virando 6 categorias. E aí eu vou colocar o que é que eu tenho no meu universo. Para botar um exemplo simples, eu fiz aí uma amostra com 1% do universo, tá? Então, se o meu universo apresentava 485 mulheres entre 21 e 30 anos, eu não tenho como pesquisar 4,85 mulheres. Então, eu preciso arredondar isso para 5, tá? Eu não tenho como pesquisar mulheres entre 31 e 40 anos, 10,21 mulheres, então eu arredondei para 10, usando as técnicas da matemática do arredondamento. Então a gente vai ter um resultado exatamente de 1%, que é o que eu quero, certo? Alguns arredondando para mais, outros arredondando para menos, mas o que fato é que eu tenho com isso uma amostra estratificada. E se eu garantir que essa minha amostra não vai ser feita por conveniência, vai ser tomada de forma aleatória, eu vou poder acreditar que o resultado que deu na minha amostra, que é a pesquisa, certo, vai se repetir no universo, ou seja, aquilo que eu estou coletando de dados aqui vai ser o resultado do total daquela população, tá certo? Lembrando do nível de confiança de 95%. Margem de erro aí de 5%, que é o que a gente tem como padrão na pesquisa de mercado. A gente pode trabalhar com entrevistas e questionários. Questionários são aqueles documentos que a gente imprime ou que envia eletrônico e quem vai preencher as respostas é o próprio respondente. Entrevistas são aquelas em que o entrevistador vai ficar com o roteiro na mão, porque aí não é questionário, a gente vai chamar de roteiro. Existem 2 tipos de roteiro: o roteiro estruturado, para aquelas grandes pesquisas, né, em que o pesquisador não é capaz de sair do roteiro e voltar, e o roteiro semi-estruturado, para as pesquisas menores, onde é o próprio pesquisador que aplica a pesquisa, e aí ele vai poder sair um pouco em função da resposta que ele recebe, mas ele sai, volta para o roteiro, ele vai cumprir todo o roteiro, mas ele tem essa liberdade porque ele é conhecedor profundo do tema, então ele sai do roteiro, volta, esse é o roteiro semi-estruturado. Então temos os questionários, só existe um tipo, é sempre questionário, certo? E temos as entrevistas, que podem ser regidas por roteiros estruturados e roteiros semi-estruturados. Os tipos de resposta que a gente tem trabalhado. A gente escolheu trabalhar com 4 tipos de resposta nessa disciplina e um tipo de resposta se divide em 2, então nós temos 5 tipos de resposta. Tá? Então, primeira resposta dicotômica. Sim, não. Certo e errado. Verdadeiro e falso. Apenas 2 opções. E radicais. Uma para um lado, um para o outro. É o tipo de resposta mais simples que existe. 2, a múltipla escolha. E a múltipla escolha é aquele tipo que tem uma subdivisão. E aí eu chamo de múltipla escolha simples, apesar de que na teoria não está assim discriminado, mas eu preciso de alguma forma de discriminar a múltipla escolha de fato e a múltipla escolha simples. Quando ele me pergunta de qual suco você mais gosta, como está aí no slide, e me dá uma série de opções, isso não é uma múltipla escolha de fato. Múltipla escolha é aquela que eu posso escolher múltiplas respostas. Tá? Eu vou fazer múltiplas escolhas. Tá? E aqui, na verdade, quando ele me pergunta de qual suco você mais gosta, ele só está me dando uma escolha. Mas ainda assim a teoria chama isso de múltipla escolha, então eu chamei de múltipla escolha simples para que a gente consiga separar. E aí eu marquei suco de limão como o suco que eu mais gosto. Aqui, múltipla escolha de fato. De quais sucos você gosta? E a mesma lista está lá e eu posso marcar vários. Eu marquei goiaba, laranja, limão, maracujá, uva. Poderia marcar até todos. Eu tenho múltiplas opções de escolha, múltiplas escolhas a serem feitas, certo? E não simplesmente uma escolha, que não é de fato múltipla escolha, como a gente já discutiu. Então, vimos a dicotômica, vimos a múltipla escolha simples, agora a múltipla escolha verdadeira e passamos então para a escala de Likert.
aí a mais utilizada em pesquisa de mercado. Essa escala é a mais utilizada, não tenha dúvida. Bom, a escala de Likert exige simetria e equilíbrio entre as opções de resposta. É obrigatório o ponto neutro e, como eu já falei, a escala mais utilizada. Francis Likert, o pesquisador, ele traz como novidade o ponto neutro, que até então não existia na pesquisa, certo? Que é o talvez, o não sei. Então, é um ponto em que você permite que o seu respondente fique em cima do muro. Ele não precisa dizer nem que sim, nem que não. Nem que está certo, nem que está errado. Ele tem uma opção neutra. Tá? A simetria, o equilíbrio que ele exige nas opções de resposta, estão entre as opções de resposta positivas e negativas. Então, eu lanço uma frase e digo, eu concordo plenamente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, ponto neutro. E os negativos, discordo parcialmente, discordo totalmente. Então, eu fiz uma escala de Likert. Para ser uma escala de Likert, eu tenho que ter pelo menos um ponto positivo, um ponto neutro e um ponto negativo. Mas eu posso ter mais pontos positivos, mas tenho que ter o mesmo correspondente em pontos negativos. Então, se eu quiser fazer 2 pontos positivos, como essa que eu exemplifiquei, eu tenho que ter 2 pontos negativos. Se eu quiser 3 pontos positivos, eu posso ter 3 pontos negativos. O ponto neutro será sempre apenas 1. Então, Likert não definiu um limite para isso, mas a gente entende que o bom senso diz que até 7 pontos, no máximo 9 pontos, já fica cansativo para um respondente. Então, eu sugiro que a gente faça pesquisa de mercado até 5 pontos. Se houver uma necessidade muito grande, 7 pontos, mas certo? Acho que 5 pontos, e se conseguir com 3, melhor ainda, tá certo? Que é mais prático. Inclusive o Likert permite a substituição das assertivas por imagens, por ícones, né? Aqueles ícones do Smiles, certo? Eles caem muito bem para uma escala de Likert e permite também que a gente agrupe as respostas positivas quando a gente usa 5 ou mais pontos, né? 5, 7, 9. Por exemplo, na hora da apresentação oral, eu posso somar todas as positivas, todas as negativas, certo? Isso me permite alguma mobilidade na hora de apresentar esses resultados no oral. No escrito eu vou sempre ser específico e quanto às opções de resposta eu vou apresentar os percentuais. Mas no oral eu posso ser, para ser mais rápido, para ser mais ágil, mais interessante, eu posso agrupar essas respostas, tá? E por fim, a última escala que a gente escolheu para trabalhar foi o diferencial semântico de Osgood. Então eu apresento para você uma imagem, certo? No caso aí, esse slide que apareceu, a gente apresentou a imagem de um veículo e te faço 4 perguntas. Ele é arrojado ou é tradicional? Ele é bonito ou ele é feio? Ele é potente ou ele é fraco? Ele é moderno ou ele é antigo? Certo? Mesmo que você puder avaliar ele presencialmente, melhor. Mas mesmo pela imagem dá para avaliar. Perceba que são pares opostos de adjetivos. Arrojado é o oposto de tradicional, bonito é o oposto de feio, potente é o oposto de fraco, moderno é o oposto de antigo. E aí o pesquisador vai conseguir entender como é que o seu respondente está vendo aquele produto que está sendo avaliado. Então, o diferencial semântico de Osgood é a última das escalas aí que a gente está usando, os tipos de pergunta que a gente está usando para compor o conteúdo dessa disciplina. Para falar da tabulação de dados, eu vou lembrar aí os nossos vídeos que nós assistimos. Mas vou lembrar para vocês que a forma mais rudimentar, mas que é perfeitamente utilizável, é o Excel. O Excel é um programa múltiplo, serve para um monte de coisas, um programa riquíssimo, poderosíssimo, e a gente pode usar também para pesquisa de mercado. De forma simples, com zeros e uns, certo? Da forma mais elementar, ou usando as caixas de diálogo, as caixas de resposta, certo? E pedindo que ele faça as somas das assertivas, certo? Então é possível utilizar o Excel para tabular uma pesquisa de mercado e chegar a conclusões, né? Permitir que a gente chegue a conclusões. O Google Docs funciona aí de uma forma também muito interessante. Você vai lá, faz o seu formulário, cadastra, dá os e-mails para ele, informa para eles os e-mails através de uma planilha e ele vai disparar os e-mails. E a cada pessoa que responder as suas perguntas, você já vai abrir as suas respostas com tabulações prontas, com gráficos prontos, uma ferramenta poderosa, gratuita, só que com um grande problema que a gente não pode esquecer: o nível de resposta é muito baixo, tá? Então a gente precisa criar alguma forma de estímulo aí para que as pessoas respondam com mais frequência, com mais velocidade.
E por fim, o SPSS, Programa Específico de Pesquisa de Mercado, o programa profissional da área. Esse sim, vai dar trabalho no início para você criar os rótulos, mas depois que você cria, ele vai te permitir uma série de possibilidades que outros programas não permitem, inclusive o cruzamento de resultados de até 3 respostas diferentes, de 3 questões diferentes, que pode ser muito rico para a sua análise, tá? Então esses são os principais programas em termos de tabulação de dados. E, por fim, vamos falar aí dos formatos, né, dos métodos qualitativos. A gente falou sobre a entrevista em profundidade, que é aquela entrevista feita individualmente. Um pesquisador experiente com uma pessoa que tem alguma coisa para responder sobre o assunto. Então a gente vai criar um roteiro, em geral é um roteiro semi-estruturado, eu já fiz a diferença entre roteiro estruturado e semi-estruturado, mas na entrevista em profundidade geralmente se trabalha com um roteiro semi-estruturado. Então você vai de forma detalhada, de forma individual, de forma desapressada, de forma tranquila, você vai buscar as respostas desse entrevistado. Falamos do grupo focal também, ou focus group, que é aquele grupo de 8 a 12 pessoas que fica numa sala com um espelho, que está sendo observado pelas pessoas da empresa que estão ali atrás do espelho e que é conduzido por um moderador experiente, né, que tem lá um ponto eletrônico que as pessoas da empresa falam para ele: olha, isso aí que o cidadão de camisa amarela falou é interessante. Então ele vai lá e explora. Aquilo que ele perceber, ele mesmo vai explorar, mas a equipe da empresa está ali exatamente para dar esse apoio, que normalmente conhece mais do produto, do serviço, do que o próprio pesquisador experiente. O pesquisador conhece da técnica de pesquisa, ele vai estudar produto e serviço, mas a equipe da empresa pode prestar um bom apoio nisso aí. Tá? E por fim, falei da análise de discurso, né? A técnica de Laurence Bardin, que vai permitir que a gente avalie as questões abertas, tá, de uma forma mais objetiva, certo? Não vou falar para a gente quantificar o qualitativo, que seria um contrassenso, mas até isso é possível. A gente usa a ferramenta criada por Bardin para que a gente avalie de forma mais objetiva essas perguntas abertas, essas questões de resposta aberta, que são muito mais complexas de se fazer uma análise. Vimos até aqui com a pesquisa de mercado. Eu espero que esse vídeo aí tenha dado um suporte para ajudar você a se preparar. O negócio é pegar o material, dar uma lida, rever, né? Tem vídeos que a gente assistiu que estão disponíveis aí no próprio YouTube. Então vá lá, busque, certo? E se prepare para que a gente faça avaliações assim, bem tranquilas, tá bom? Boa sorte e nos vemos.